Enfiou no comando para Derek, boa bola, dominou o cercado, marcado, faz o break, fica isolado, ainda Derek protege, com isso a defesa do time do Londrina já está organizado, insiste pelo meio, Guarani recolheu, dominou, cruzamento para Gustavo França, tira de qualquer maneira Lucas Mendes, voltou para Matheus Barbosa, pé direito, ele bate, segura tranquilo, Neneca. Para fazer a defesa no comecinho do jogo, no chute do Matheus Barbosa, Vladimir. Primeiro cruzamento do Matheus Bueno, né? O corte parcial da defesa do Londrina, no rebote, o Matheus Barbosa pegou forte, mas sem a direção esperada nas mãos do goleiro Neneca. Guarani aperta na marcação, afasta, tira lá atrás de defesa, sobra aperta Gustavo França, ele recolheu, dominou, fez a finta, limpa o lance e sai jogando pro time paranaense. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. O jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança o time do Guarani no campo defensivo, né, Vladimir? O árbitro acabou não dando a falta, né? Apenas tem jogador do Guarani caído ali, o atendimento médico sendo prestado agora pelo departamento médico. No primeiro momento, o árbitro não marcou a falta, mas teve que parar o jogo para o atendimento ser prestado. Placar de 0-0, comecinho do jogo para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Tivemos um pico de energia, né, na internet, uma queda da internet. Então, para você que estava ligado no YouTube, já tá retornando, né? Tá retornando agora para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá legal? Vamos chegar a 5 minutos deste primeiro tempo, 0-0. É a 35ª rodada. Depois desta, serão apenas mais 3 rodadas, mais 9 pontos em disputa para conhecermos os 4 que garantem o acesso, os 4 que serão rebaixados. Fala por time do Guarani com o argentino Ivan Alvarinho. Fez o passe curtinho para Bruninho. Bruninho é pressionado, ele volta, hein? Pro goleiro Douglas Borges. Chegou e fez a finta para cima do Paulinho Mocelin, mas em uma zona perigosíssima. Fez a finta ali pra cima do Ariel. Lance perigoso. Guarani tenta a saída rápida pelo meio. João Vitor brigou. Chega Rodrigo pra fazer o corte. A sobra fica para Salomão. Fez boa finta pra cima do Derek. Sai driblando. Outra finta agora pra cima do João Vitor. Arranca pro campo de ataque, mas toca mal. Dá de graça pra Matheus Bueno. Dá um tapa na bola. Volta pra Alan Santos. Toca mal também na bola. A bola volta de graça pro time do Londrina. É João Paulo quem coloca no terreno. Abertura pra Gabriel. Gabriel tem a opção do Lucas Mendes. Ele para, prende, segura. Gira por dentro do primeiro terço do campo para João Paulo. João Paulo faz o passe curtinho pra Ariel devolve para João Paulo. João Paulo tem a posse de bola dominada para Gabriel. Se manda Lucas Mendes pelo setor direito. Ele ultrapassa a linha de marcatória. Devolve por dentro para o gaúcho Ariel. Ariel para Rafael Vaz. Recolhe, domina no corredor. Todo atrás do time do Guarani. Retraído o Bugrão agora. Rafael Vaz com o pé canhoto. Inversão para Lucas Mendes. Tentou nas costas do Mike. Chega Mike. Desvia de cabeça, coloca a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Londrina, Vladimir. A bola vinha às suas costas, né? E não teve dúvida, o Mike colocou a cabeça nela pela linha de fundo. Setor direito do ataque do Londrina, escanteio. Escanteio para o time do Londrina bater, comecinho do jogo, placar de 0-0. Londrina atacando a direita do seu rádio. Se estivéssemos no brinco, tomando como base o tobogã, seria o gol do placar. Vem João Paulo para a cobrança. Autorizada a cobrança com o pé direito, levantou para a boca do gol. Subiu, tirou a defesa. Olha a sobra para o Londrina. Mocelin limpou, disparou para fora. Passa a esquerda do gol por muito pouco. Paulinho Mocelin não abre o placar em Londrina, Vladimir. E lamenta-se ali o Mocelin, né? Porque o Alan Santos fez o corte parcial, a bola caiu nos pés dele. Ele limpou, trouxe pra dentro, chutou com muita força, mas exagerou na altura. Ela foi por cima, quase o primeiro gol do jogo. Para você que tá voltando em nosso canal no YouTube, enfia o dedo no like aí, ó. Like. Muitos likes na transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Gleger Jorginho, naquele lance anterior, o Douglas Borges causou calafrios na torcida bugrina, hein, Gleger? Causou calafrios. E assim, Boles, você vê, a gente percebe que o Londrina vem para tentar complicar aí pro Guarani, né? Tem que estar atento, tem que estar esperto. Esse Mocelin é bom jogador. E o Douglas Borges mostrou aquela personalidade, o goleiro experiente. Falava isso durante toda a semana, né? Que é um goleiro que ia substituir a altura do Pegorari, mas tem que ficar atento. Londrina é mais intenso do que o Guarani nesse começo. Aliás, na sua longa carreira como goleiro profissional, mais de 20 anos, você andou fazendo isso também, Gleger? Eu não era muito adepto a essas jogadas não, Boles. Eu preferia jogar lá em cima, se vira aí atacante,
mas ficar dando corte em atacante, não gostava muito não. Entendi. Olha, a gente falou sobre o Neneca, o filho dele, o Neneca, campeão de 78, campeão brasileiro com o Guarani, por falar em goleiro, tem uma faixa da torcida do Guarani homenageando o Neneca. Legal, Imagino, né, que pro filho dele, né, o Neneca, que é hoje goleiro do Londrina, é algo excepcional, né, emocionante. Que legal isso, né, Bola? Você vê que, pô, um goleiro que marcou história no Guarani, que foi o grande Neneca, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando eu conheci o Neneca, ele era treinador de goleiro da base do Guarani, né? E aí, claro, nos deixou. E tá aí o filho dele, né? Deixando o Neneca, que deixou o seu legado, e tá aí o seu filho tentando seguir a mesma trajetória do pai. É verdade, que foi uma carreira brilhante. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. 9 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Estádio do Café. 35ª rodada, mais cedo, o Mirassol venceu o Sport por 2-1. Juventude e Ituano estão jogando nesse momento em Caxias. Edu Pinheiro está de olho. Fala para Gabriel, recolhe, domina já no campo ofensivo, ninguém marca, ele vai caminhando já no último terço do campo. Para o William Barco, dominou, limpou, devolveu para Gabriel. Gabriel protegeu, empurra para a direita, Lucas Mendes, prepara o cruzamento, levantou Douglas Borges, saiu do gol e voltou, tira de cabeça Diogo Matheus. Bola colocada para fora, é lateral para o time do Londrina, que segue apertando no Estádio do Café. Fique ligado no apito final. Tem a promoção da Uesco, hein? O Uesco Ferramentas tem a promoção da Uesco para você dentro do apito final. Salomão coloca para a área, mergulha Diogo Matheus para cortar. O rebote fica para o time do Londrina. Lucas Mendes volta para Gabriel no círculo central. Soltou curtinho para Rafael Vaz. Recolhe, domina pela meia esquerda aos 10 minutos, primeiro tempo. Pô, a bola para Salomão. Lá pela esquerda, cruza na área, subiu para afastar Ivan Marinho. Procura a bola o Bruninho, mas não acha. Lucas Mendes com a sombra. Na ponta direita para Paulinho Mocelin. Peca em outro, levantou para William Barbie. Diogo Matheus corta, é mais um escanteio. Escanteio, Londrina segue pressionando o Guarani, Vladimir. Os laterais do Bugre tendo trabalho. No lance anterior o Mike, agora é o Diogo Matheus. Quem chegou na marcação, colocando a bola pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Londrina. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Você ouve os jogadores dentro da grande área do Guarani. Naquele pega-pega, marca daqui, marca dali. João Paulo vem para a cobrança do escanteio. Pé direito fechado. Douglas Borges saiu do gol, dá um suco na bola. Rebote para o Rodrigo, briga com Gustavo França, chega, toca na bola Bugrino. Rodrigo leva o melhor, protege bem, sai na marcação agora o Derek. Ele faz o passe, a quebra direita para Paulinho Mocelin. Sai na marcação o time do Guarani, Londrina para ataque, corta e Ivan Varinho de cabeça. Sobra para Matheus Bueno, tenta a saída rápida, prefere o passe pela direita para Diogo Matheus. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Matheus Barbosa para Bruninho, vem para o Bugrão, puxa a bola para a entrada da grande área, tentou de calcanhar, se enrolou, toca mal e propicia contra-ataque para o time do Londrina com o William Barbio, carrega a bola na ponta direita, vem trazendo o Londrina para o grande ataque, nossa, William Barbio, que passe horroroso para o Iago Dias, não é à toa que o Londrina está com pé e meio na Série C, né, Vladimir? Foi uma sequência de lances feios, bizarros, né? Primeiro o Bruninho na tentativa do calcanhar, tropeçou na bola. Depois o passe ou a tentativa dele acabou sendo errada do Lucas Mendes. Jogo feio nesse momento, Boris. E eu sigo no giro do placar. Meu caríssimo Edu Pinheiro com quase 12 do primeiro tempo. 0-0 Londrina e Guarani. Também lá em Caxias, em comecinho, Juventude e Ituano também 0-0. Gustavo França na entrada da grande área. Toca mal. Chega para rasgar de qualquer maneira o Gabriel. Seguindo Edu. Então, 0-0, Juventude do ano, comecinho. Um abraço para São Bernardo do Campo, para o Samuel Alves Barbosa. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também isso para você que está no YouTube, na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo. Não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 25 mil inscritos. Guarani tenta a briga. Mike pela meia para Bruninho, Bruninho para Gustavo França, para Matheus Bueno, vai bater pro gol, pé direito, a bomba, passa a direita com perigo.
Na finalização de Matheus Bueno, uma bomba com o pé direito, a bola passou perto, Vladimir. Se a ponta tá congestionada, vai pro meio, vai pro centro. Foi o que fez o Guarani, o chutaço do Matheus Bueno. Ela saiu à direita do gol defendido pelo Neneca. É tempo de análise, Gleger Zorzinha, o comentarista Bandeirantes, 13 minutos, primeiro tempo e o jogo, Gleger. Então, Boles, o Londrina começou melhor no jogo, né? Mas o Guarani começa a se soltar, começa a se encaixar dentro da partida. Eu acho que tem uma dificuldade ali de transição, os homens de meio, né? Precisa chegar mais o Bueno, teve essa chance agora nesse chute aí, né? Então o Guarani precisa melhorar essa transição de ataque, né? Para tentar surpreender o Londrina. O jogo, para mim, nesse momento, é equilibrado, viu, Boles? Equilibrado. É o que diz Gleger Zorzinho, comentarista Bandeirantes. Domina o time do Guarani, vem para o primeiro de ataque com o Alan Santos. Bugrão tem que ganhar hoje, hein? Tem que ganhar hoje. Para na sequência ter 2 jogos em casa, quem sabe para conquistar mais 6 pontos e chegar vivo na última rodada contra o Atlético Goianiense, a 38ª. Domina Ivan Alvarinho para o time do Guarani, passe curto para Mike. Mike recolheu, dominou, boa bola cavada na ponta para Gustavo França. Participativo, ele cai aqui para a canhota, pertinho ali do Humberto Louser, treinador bugrino, sempre agitado à beira do campo. Ele volta por dentro para Matheus Barbosa, escadencia, deixou para Alan Santos, que perdeu a bola. De graça, Paulinho Mocelin carrega, são 3 contra 2, dominou, encarou, rolou para Iago Dias, vai marcar, bateu na trave, o rebote Mocelin é gol, mas não valeu. Bandeirinha marcou impedimento do Mocelin no rebote. Quando o Iago Dias bate, a bola desvia no Gustavo Borges, explode na trave e no rebote o Paulinho Mocelin coloca lá dentro, mas o Bandeira marca impedimento. Eu acho que não tá. Marcou impedimento auxiliar número 1, Vladimir. No primeiro momento deu a impressão que não tava, claro que vai traçar a linha VAR, mas que bobeira do Alan Santos, hein? Perdeu a bola no meio campo, permitiu esse contra-ataque da equipe do Londrina e na sequência o gol que agora vai ser revisado pelo VAR. É verdade, perdeu a bola de forma lamentável o Alan Santos e propiciou contra-ataque para o time do Londrina. E ainda o Gustavo Borges, o Douglas Borges tocou, ainda desviou a bola e a bola foi na trave, né? Explodiu na trave. E no rebote o Paulinho Mocelin. Lance está sendo revisado. A TV mostrou apenas uma vez. Também tive a impressão de mesma linha, mas evidentemente que as linhas estão sendo traçadas. Carlos Braga é o árbitro de vídeo. É para você, Gleger. Rapaz, eu tive a mesma impressão do Catarino. Pra mim, mesma linha. Que bobagem fez o Alan Santos, hein? Que bobagem. Tava com a bola sozinho. O Guarani não pode dar um vacilo desse. Claro que o VAR vai analisar, mas eu fiquei com a impressão de mesma linha. Estamos aguardando a definição da arbitragem em relação ao gol do Londrina. Se o gol vai ser anulado ou vai ser confirmado. Tá pedindo para esperar ali o Denis Serafim, o árbitro alagoano. De qualquer forma, é um lance extremamente ajustado. E por isso que a gente até entende uma certa demora em relação à definição. Tá pedindo para esperar mais um pouquinho. Lance importante, o Paulinho Mocelin colocou lá dentro. Pediu para esperar de novo o Denis Serafim. Jogadores do Londrina conversam ali, ficam próximos do árbitro. Ninguém do time do Guarani. O Paulinho Mocelin está reclamando da demora. E o árbitro pediu para esperar mais uma vez. Apitou. A galera fica impaciente. Torcedor bugrino também. Paulinho Mocelin segue reclamando, mas não tem o que fazer, o Paulinho Mocelin. Não tem o que fazer. Né? Foi muito ajustado. Exatamente, foi muito ajustado. Não tem como pedir pressa nesse momento, né? Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 16h40, o jogo está parado nesse momento, lance sendo revisado. Gol do time do Londrina, o Paulinho Mocelin, mas o Bandeira marcou impedimento. O VAR em ação neste momento no Estádio do Café. Agora já está demorando um pouquinho mais. Pediu para esperar. E aí, Denis? Não foi agora. Alarme falso de novo. Pediu para esperar. Alarme falso novamente. A rapaziada está com bastante trabalho, né? Nas linhas que estão sendo traçadas, que já foram traçadas. Às vezes ele põe a mão no ouvido para dar um migué para o pessoal não reclamar, mas tá aguardando do mesmo jeito, né? Tá esperando ali o árbitro. Muito ajustado, né? Muito. A gente só viu uma vez o replay, pra mim mesma linha, mas evidentemente que não significa muita coisa. Atenção! Tá anulado o gol! Não vale o gol do time do Londrina. Ufa, hein, Alan Santos? Que besteira! Quase coloca o jogo do Guarani em uma situação delicadíssima. O erro, a besteira do Alan Santos
O lance foi anulado, Vladimir. Para reclamação total do Roberto Fonseca, do pessoal do Londrina, né? Mas o VAR tá aí exatamente para isso, para não termos injustiça. Gol anulado, segue 0-0. Nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Segue 0-0 no estádio do Café. Domina o time do Guarani pela direita com o Diogo Matheus. Empurrou na ponta para Matheus Bueno. Chega Rafael Vaz com autoridade. Mata no peito, tira com a canhota. Tentou Paulinho Mocelin de letra. A bola bateu no Diogo Matheus e saiu. Lateral para o time do Londrina bater. Diogo Matheus está pedindo para esperar. No choque ali com o Paulinho Mocelin. Acabou levando a pior. O lateral bugrino. Será que foi o encontro ali, Vladimir? Não, foi a coxa, né? Foi a coxa. Bom, a TV está mostrando novamente o lance. É o seguinte, o zagueiro bugrino, acho que até o Alan Santos, ele dava condições, entre aspas, para o Paulinho Mocelin, mas com o braço, com o membro, né? Então não vale. E o corpo do Paulinho Mocelin estava ali uma parte do corpo à frente, então o impedimento foi bem marcado, né, Vladimir? É, o braço do zagueiro, o Boris disse muito bem, o braço estava à frente, mas o braço não conta, né? O corpo, quem conta é o tronco, né? Então aí sim o Paulinho Mocelin estava à frente. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Domina Rafael Vaz para o time do Londrina, marcado pelo Derek. Empurra na ponta para Salomão, erra o passe, estica com o passe, recupera Matheus Bueno. Tem que jogar um pouquinho mais de bola o Bugrão. Teve apenas uma oportunidade, um chute de fora da área do Matheus Bueno. Bola para o time do Guarani com o Alan Santos. Com o pé direito de volta para o goleiro Douglas Borges. Levanta a bola para o grande ataque com o peito, tira Gabriel, tira mal, dá de graça para Matheus Barbosa. Já empurrou para Mike, velocidade no lateral. Vem trazendo o Bugrão, enfiou no comando, rasga Gabriel. Chega bem na cobertura, coloca a bola para fora, pertinho da linha de fundo, é lateral para o time do Guarani bater. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos 100% de frangos suculentos e crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Já a informação, aqui desce o Guarani com o Matheus Bueno, tentou cruzamento, a bola foi desviada na defesa, saiu pela linha de fundo, escanteio para o Guarani, tem gol, Edu. Gol do Juventude, Gabriel Talhari, 18 primeiro tempo em Caxias, Juventude 1, Ituano 0. 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no estádio do Café. Tem escanteio o time do Guarani para bater, capricha aqui da Bugrão. Diogo Matheus vem para a cobrança. Derek, o artilheiro, tem 9 gols, busca voltar a marcar. Matheus Barbosa também na área. Além de Ivan Varinho, é a chance para o Guarani. Diogo Matheus levantou de cabeça, o Varinho livre, espalma, Neneca no rebote para fora. Por muito pouco, Ivan Alvarinho não abre o placar, defesaça de Neneca, Vladimir. Subiu sozinho o Alvarinho, hein? Cabeceou consciente no cantinho, no rebote, depois na tentativa do Matheus Barbosa, o corte da defesa do Londrina. É outro escanteio Guarani. Por muito pouco, o Bugrão não abre o placar no estádio do Café. Tem mais um escanteio para bater, capricha, capricha, capricha aqui da Bugrão. 21 primeiro tempo, placar de 0-0. Vem para a cobrança do escanteio o Diogo Matheus. Autorizado na ponta direita, partiu para a bola com o pé direito, levantou para Matheus Barbosa, desviou a bola, subiu e foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Londrina. Gleger Zorzinho, uma grande oportunidade. E a defesa do filho do homem, do Neneca, Gleger. Filho do homem fez uma grande defesa, né? Mas assim, ó, para mim, grau de dificuldade, Vladimir que gosta, né? 7.88. Matheus Bueno na saída errada do Londrina, arrisca, mas a bola passa à direita, vai embora pela linha de fundo. E 7 ponto quanto? Só para eu marcar aqui. 7.80,7 do 80 do... Sei lá que história é essa que tá não marcado. 7.88. Anota aí, Edu. 7.88. Tá marcado. Tá bom. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 22, primeiro tempo. Em Londrina, norte do Paraná, no tic-tac do tempo, em bola desta emoção, eu confirmo 35ª rodada da Série B. Londrina e Guarani 0-0, Edu. Olha, encerrado, Mirassol 2, Sport 1, primeiro tempo, Juventude 1, Ituano 0. Juventude nesse momento vai para a segunda colocação, aí com 60 pontos. O Guarani nesse momento, oitavo colocado com 56.
É bola pro time do Guarani para sair jogando com o Alan Santos. Fez o passe pela meia para João Vitor para Diogo Matheus por baixo, faz o corte, o João Paulo coloca a bola para fora. Lateral na direita no campo ofensivo para o time do Guarani bater. Metade do primeiro tempo, placar de 0-0. Já conhece a rede de assistências da Uesco? Estão mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse Uesco, W-E-S-C-O, ferramentas.com.br. Desce o Guarani pela canhota com o Mike. Mike empurrou no comando para Bruninho. Ajeitou para Gustavo França. Rasga Gabriel. Tira mais um zagueirão. Vai brigar o Ariel, que não é aquele. Vai chegar na marcação primeiro o Ivan Marinho. Atropelou. Pareceu aquele, né, Vladimir? Na chegada forte do camisa 10 do Londrina. Mas não ia alcançar, não ia chegar na velocidade. Mas que experiência do Alvarinho, né? Olha a freada que ele dá, ó. Só aguardando o contato. E aconteceu o contato do Ariel. Falta pro Guarani cobrar. A TV mostrou o Roberto Fonseca, experiente treinador. Dizem, ele não confirma. Pediu para esperar terminar o Campeonato Brasileiro da Série B, mas vai ser o treinador do São Bento de Sorocaba, do Campeonato Paulista da Série 2 do próximo ano. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani, Douglas Borges, que hoje substitui Pegorari, suspenso, levanta a bola para o campo de ataque. Tira lá atrás Rafael Vaz, Paulinho Mocelin briga. Diogo Matheus desvia, a bola sai, lateral na esquerda no campo ofensivo para o time do Londrina bater. Você que está ligado pelo YouTube, obrigado pelo carinho, pela audiência, mas deixe o seu like. Saída errada no time do Londrina, bola de graça para Derek, parte para cima da marcação, linda finta para cima do marcador, botou na frente. E aí o Gustavo França fez a falta. A cobertura chegou bem, o Gabriel sofreu a falta, jogo parado em Londrina, Vladimir. O Derek fez uma jogada muito bonita, mas acabou adiantando demais, né? E depois, num afã de recuperar, o Gustavo França cometeu a falta. Olha, o Londrina, em caso de derrota para o Guarani hoje, pode ser rebaixado já nesta rodada, vai depender do que ocorrerá na rodada de amanhã, nos jogos de amanhã. Ponte e Sampaio Corrêa que jogam. Caso o Londrina seja derrotado, Ponte vença e o Sampaio Corrêa empate, o Londrina estará rebaixado. Agora, um empate matematicamente ainda não acaba rebaixando o Londrina, mas evidentemente vai ter que depender dos outros resultados. Domina Gabriel para o time do Londrina, fez o passe na ponta para Lucas Mendes, estica, aperta, faz o corte, quebra canhota, bala beirada no campo, Gustavo França. Coloca a bola para fora, tem lateral, o Londrina para bater. Vamos chegar já, 25 minutos. Bola na ponta para Iago Dias, recolheu, dominou, tentou bater a entrada da grande área. Chega Matheus Barbosa para cortar. No primeiro terço do campo para Iago. Iago levanta para Derek para brigar, tira a defesa. Rebote para Gustavo França e forçou demais para o Derek. Chega primeiro o Gabriel, não quis nem saber. Meteu a bola pela linha lateral, cedeu lateral para o Guarani bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral para o Guarani, Mike cobra para Matheus Barbosa, de novo para Mike. Bateu no William Barbio, volta para Mike, fica preso, encurralado na marginal do campo. Ele recobra Matheus Barbosa, que no meio campo recomeça com o goleiro Douglas Borges. Abandona sua grande área, fez o passe curtinho para Alan Santos. Depois daquele erro lamentável, ele não errou mais os passes, o Alan Santos. A bola chega, ele tira rapidinho. Diogo Matheus vem para o grande ataque, arranca para o time do Guarani, perde alguém no comando. Se apresentou o Gustavo França, pé direito, levantou para a boca do gol. Falta do Bruninho. Falta do Bruninho para cima do Lucas Mendes. Jogo novamente parado no estádio do Café, Vladimir. Subiu para ganhar de cabeça ali do Lucas Mendes, mas fez a carga, né, nas costas do lateral do Londrina. A falta cometida pelo Bruninho. Por falar em estádio do Café, tá dado o recado no intervalo, tá bom, Vladimir? Carioquinha? Acho que não tem. Vai de curto mesmo. Gleger Zorzin, fala que eu te escuto, Gleger. Eu tô sentindo o Guarani muito ansioso, né? Aquele lance do Alan Santos mostra o Guarani muito ansioso. Tem que pôr a bola no chão, tem que, entendeu? Aparentemente, o Londrina, que tá aí brigando para não ser rebaixado, tem um futebol mais convincente, põe a bola no chão, toca, chega. Agora, o Guarani, que precisa ganhar o jogo, e acho até que essa pressão de ter que ganhar para se aproximar e o resultado positivo, daqui a pouco o Edu vai trazer aí a tabela, é importante demais para o Guarani, mas está muito ansioso. Precisa ter um pouco mais de calma, né? Segurar um pouco mais a bola, tentar envolver esse time do Londrina, porque tecnicamente o Guarani é melhor. Mas nesse jogo, parece que é o Londrina que está brigando por uma das vagas.
Olha para o time do Londrina no campo defensivo com Rafael Vaz, empurrou na ponta para João Paulo, se mandou Salomão, ele recolheu, dominou com o pé direito, levantou para o campo de ataque, fez o passe para Lucas Mendes, domina, coloca no terreno, Bruninho na marcação, tentou passe, a bola bate no Bruninho e sai. Lateral para o time do Londrina bater e é gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br, Nova Light é do Brasil. Domina Paulinho Mocelin para o time do Londrina. Parou, prendeu, olhou, pensou, rolou pelo meio para João Paulo. João Paulo tentou na entrada da grande área. Matheus Bueno foi atingido de uma forma que não houve a intenção do João Paulo. De qualquer forma, vai se levantando o Matheus Bueno e a zaga bugrina já tirou. A bola volta no meio campo, Salomão cobra o lateral para Gabriel. Gabriel para João Paulo, 28 quase deste primeiro tempo, placar de 0-0 no Estádio do Café. João Paulo enfiando o comando para o William Barbio. Recolheu, dominou, balançou para cima na marcação do Bruninho. Abriu para Lucas Mendes pelo setor direito, tem Rodrigo com opção. Ele volta para João Paulo com o pé direito, empurrou para Salomão na área, recuou para Rafael Vaz. A Paulinho Mocelin, ele domina, pé direito, cruzou para a boca do gol para Barbio de cabeça no canto, pega Douglas Borges. Deu meio passo para trás e fez a defesa tranquila, Vladimir. O Barbio não é tão alto, né? Mas conseguiu cabecear até com certa tranquilidade. Mas estava bem colocado o Douglas Borges, ficou com ela. Derek gira bem. Nossa, Derek girou, escapou bonito. Tinha o Bruninho, tinha o João Vitor, tocou muito forte para nenhum dos dois. E aí saiu tranquilo do gol, Neneca para fazer a defesa. São chances como esta, né, Gleger, que o Guarani não pode vacilar. O Derek pegou a bola, ele limpou o marcador. Ele tinha duas opções de velocidade. E aí o Derek solta o passe muito forte. Não pode errar essa última bola. Incrível, hein, Gleger? É o que eu estava dizendo agora há pouco. Falta um pouco de calma, tranquilidade para o Guarani. Se tiver um pouco mais da bola no chão, um pouco mais de calma, tranquilidade, claro que a responsabilidade de tentar vencer, de tentar ganhar, pesa em alguns momentos. Mas para essa partida, se o Guarani tiver um pouquinho mais de calma... Olha o Guarani, João Vitor recebeu do Matheus Bueno, tá na área, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou, voltou, Matheus Barbosa, bateu no canto, no meio do caminho, corta Rafael Vaz, estica a perna, coloca a bola para fora, cedendo o lateral pro time do Guarani. Boa chegada do Bugrão, lateral já batido, tem mais Guarani, quase 30 minutos, primeiro tempo, 0-0 no Estádio do Café. Na ponta, João Vitor, cruzamento para Derek, tira a defesa, rebote, Gustavo França, dominou, colocou no canto, passa direito e vai embora. Chapa a bola com o pé direito, Gustavo França, e a bola passa com perigo. Vladimir, o Londrina tá pedindo para sofrer o gol, mas a bola não entra, Vladimir. Foi consciente o Gustavo França, né? Tinha um monte de gente na frente dele, inclusive o goleiro. Ele optou pela chapadinha ali buscando o canto esquerdo. O Rafael Vaz, zagueiro, percebeu que a bola ia para fora, impediu ou deixou que ela passasse, mas foi uma grande chance essa do Guarani. Pontualmente 10 da noite no horário oficial de Brasília. Você está ligado na Rádio Bandeirantes com Timácio de Carlos Batista no AM 1170, no FM 85.7. Faz estendida para a região de Campinas. Você de Ribeirão Preto, por toda a região de Ribeirão, 85.3. Estamos juntos também no YouTube, com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Domina Ariel no comando, tenta o Barbio. Barbio de primeira para o Lucas Mendes, desce o time do Londrina. Dominou, calculou, executou para a boca do gol. Tira Alan Santos, rebote João Paulo, longe do gol. O João Paulo, você é bom jogador, capitão do time, conta comigo, ó, 10 letrinhas pra você, ó, lamentável, longe do gol, a bola saiu do estádio literalmente, Vladimir. 8 letrinhas, onde foi essa bola? O Muarama, foi muito ruim o chute do João Paulo, linha de fundo é tiro de meta. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, 31 primeiro tempo, e o jogo, hein, Gleger? Então, eu acho que assim, o jogo está muito aberto, né? O Guarani tenta, chega em alguns momentos, o Londrina é perigoso, né? Como nesse lance agora, né? Que acabou aí contando com a ineficiência técnica do jogador do Londrina, mas o Guarani precisa ter calma, repito, precisa ter calma para tentar fazer o gol. Se tiver a bola no chão, se tiver um pouco mais de tranquilidade, pode abrir o placar. Mas o Londrina, todas as vezes que vai ao ataque, é muito perigoso. Bora.
Placar de 0-0 para você ligado no futebol da Bandeirantes. Chegarão os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aliás, lá em Santa Bárbara do Oeste, quem está nos ouvindo, Vladimir, e ouvindo toda a galera da Rádio Bandeirantes é o PK. O PK não perde uma, hein, Boris? Não, tá sempre ligadão. Mas é o ouvinte fiel da Bandeirantes. Obrigado aí, PK. E ouve e cuida dos 3 filhos. Grande PK. Dá tempo ainda, hein? Bola para Grande Los Santos. PK, PK tá ligado, viu, colega? Grande, PK tá ligado lá, ele e os filhos dele. 3. Um abraço aí, PK. Já pensou, nóis, colega? 3 filhos. O detalhe, fala são pros filhos 3. aí. São 3 que Viu? valem por 15, rapaz. Tem que Energia falar pura da criançada. Ô, Catarina, tem que falar pro PK, pedir pros filhos acionar, entrar lá no YouTube, né? Acionar o sininho, Boa. acionar lá, e virar, ou não é, Bolis? Inscrito na Rádio Bandeirantes. Claro. O Irtão tá aí, ô Glega? O Irtão já Já foi, decolou. já partiu. Já foi. Domina Paulinho Mocelin pro time do Londrina. Fez o passe por dentro. Eu entendo, né? Jogos praticamente de madrugada. Domina o William Barbie pro time do Londrina. Devolveu na ponta para Paulinho Mocelin. Desce o Londrina. Encara a marcação do argentino Ivan Marinho. Leva pro fundo, cruzou pra boca do gol. Ariel de cabeça pra fora. Passa a esquerda do gol. É só tiro de meta, Vladimir. Mas subiu com tranquilidade ali o Ariel, hein? Conseguiu cabecear com força, mas a bola não teve a direção que ele pretendia. Linha de fundo é tiro de meta. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. João Vitor tentou passe no comando, tira Lucas Mendes, a sobra da bola para William Barbio. No comando agora para Iago Dias, ele volta a bola no corta-luz do árbitro. Rodrigo de Letra, boa bola para Paulinho Mocelin. Arranca, vem trazendo o time paranaense para o campo de ataque. Tem Salomão pedindo, se apresentou Ariel, tentou a finta e perdeu. Matheus Barbosa recupera a chance para o contra-ataque. Derek dominou, tentou a finta, exagerou na segunda finta e perdeu. João Paulo recupera para o time Alves Celeste. Abertura pela direita para Lucas Mendes, domina, espera, faz o sinal para todo mundo dar uma esperadinha. Dá uma respirada. João Paulo por dentro para o William Barbio. O William Barbio estaria com o porta-mala cheio, Vladimir. Tá avantajado. Feriado, né? Feriado, o pessoal leva Parece bastante aquele mal. Del Rey 81. Ô Bolis, o Irtão já decolou, mas o Zé Bala e o Rui Júnior Tá metendo bala, né? Tá metendo bala, literalmente. Eu imagino que tipo de bala. Aqui domina o time do Londrina com Barbio. Barbio na ponta para Lucas Mendes. Recolheu, dominou, tentou levar pro fundo, preparou o cruzamento. Levantou, cruzou pra boca do gol. Subiu pra afastar Matheus Barbosa. Rebote para Rafael Vaz. Calibrou, pé canhoto. Bom, o Rafael Vaz não merece um lamentável, mas não passou tão perto assim, né, Vladir? Foi mais baixa que a anterior, né? Mas foi ruim também, a bola foi pra fora. Tá errando nas conclusões o Londrina, por isso o jogo tá 0-0. E que permaneça desta forma, em contrapartida que o Guarani acerte 0-0. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 35 minutos, primeiro tempo. Em Londrina, norte do Paraná, futebol da Bandeirantes registra para você, Estádio do Café. Londrina 0, Guarani também 0, resultado ruim para os dois. Edu Pinheiro. Olha, encerrado o Mirassol 2, Sport 1, primeiro tempo de Juventude 1, Ituano 0. Juventude segundo colocado nesse momento, o Sport é o quarto colocado, pode perder posição, e o Guarani é o oitavo colocado com 56 com esse empate. Amarelo. Para quem? Roberto Fonseca, técnico do Londrina, por reclamação, recebe cartão amarelo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Lateral que Lucas Mendes tem força nos braços, se joga para Barbio, tentou de cabeça, afasta a defesa, rebote para Ariel, domina mal, chega Gustavo França para cortar. Derek briga, sozinho, isolado, tentou ganhar do Gabriel. Lembrando que o Londrina tem a pior defesa do campeonato, é impossível, possível não, né, mas dá para acreditar que o Guarani não possa fazer pelo menos um gol nesse time do Londrina. Tem que fazer muito esforço para não fazer gol. Fazer. O tal do Gabriel, ele tira todos, mas na hora, em determinados momentos também, o camisa 4, que agora está sentindo ali uma disputa de bola com o Derek,
Derek. Às vezes ele espana também, tem que aproveitar, né, Vlad? Mas agora levou um pisão ali, né? O Derek acabou na vontade de pegar a bola, pisou no pé do Gabriel. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Criciúma e ABC em casa, Atlético Goianiense fora. São os próximos 3 jogos do Guarani na Série B. E agora o jogo está parado. O João Paulo estava caído, o jogador do Londrina cobrou a falta rapidamente, o Rodrigo. Mas a bola estava rolando e a regra determina, não pode bola rolando em cobranças de falta. E consequentemente o árbitro pediu para voltar e a galera chiou. Agora sim, João Paulo cobra. Rafael Vaz toca de calcanhar para Ariel. Ariel empurra na ponta para Salomão, 37-0-0. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Enfia o dedão aí, deixe o seu like. João Paulo para Gabriel, zagueirão recolhe, domina, passadas largas, bota na frente para William Barbio, não domina, chega Mike para cortar, tentou o passe na ponta para Gustavo França, Rodrigo chega por baixo para cortar. Na junção da risca lateral com a risca no meio campo, tem lateral o time do Guarani para fazer. Você ouviu o fundo, a galera bugrina, marcando presença no estádio do Café, incentivando, empurrando o Guarani para este jogo decisivo, onde só a vitória interessa para o Guarani. Juventude está ganhando, o Mirassol ganhou o seu jogo, Atlético Goianiense e Novo Horizontino empataram, quem sabe o Guarani para voltar a encostar no G4 em caso de vitória. Bola para João Vitor empurra na ponta para Mike, recolheu, dominou, puxou para o pé direito, cruzamento por baixo, Gustavo França para Bruninho, dominou, tá na área, tentou a devolução, tira Rodrigo mal, voltou Gustavo França, ele bate fraquinho, Neneca pega, segura no centro do gol, goleiro do Londrina, Vladimir. Sempre que dominam a bola, os jogadores atacantes do Guarani estão sempre bem marcados, né? O Gustavo França até conseguiu se desvencilhar, mas bateu fraquinho na bola. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Desce de novo, Bugrão. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo, 0-0 no estádio do Café. Bola para Matheus Barbosa, recolheu, dominou, tentou a inversão. Mike dá um passinho para trás, recupera a posse de bola, quase a bola saiu. Recuperou o Mike, voltou para Ivan Varinho. Vê todo mundo marcado, ele volta para Alan Santos. Alan Santos devolve na lateral para Ivan Varinho. Recolhe, pisa na bola, pé canhoto, tentou passe em profundidade. Bom lançamento para Gustavo França. Ele tentou o giro, Gabriel. Chega bem de novo o zagueiro do time do Londrina, sai jogando pelo meio em uma zona perigosa. Chega Rodrigo, toca na bola para João Paulo. João Paulo empurrou na ponta para Ariel. Ariel recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, carrega. A bola serviu da marcação do Diogo Matheus. Adiantou para Paulinho Mocelin. Ele dá um rolê com a bola pelo meio. Fez o passe na ponta para William Barbio. Dominou pela direita, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol para Ariel. Tentou desviar, a bola passou, tiro de meta e marcou escanteio. Bateu pro time no Ariel, não, Vladimir? Eu tive a impressão também, mas o árbitro está dizendo que tocou no Diogo Matheus. Vamos verificar agora, Boles? Vamos lá. Não, tiro de meta. Ah, pelo amor de Deus, professor, foi tiro de meta. Se bem que o jogador normalmente... Não, essa foi claro. O Diogo Matheus não reclamou, mas depois a TV mostra que ele reclama assim. Escanteio que não existiu, de graça para o time do Londrina, arrumado pelo árbitro. Foi ele quem bateu no peito e chamou a responsa. Quase 40 minutos, escanteio para o Londrina, 0-0. Bem João Paulo, ele pega bem na bola com o pé direito, cruzamento fechado, de cabeça corta, Alan Santos. Rebote fica para o time do Londrina. William Barbio pela canhota, prepara o cruzamento com o pé direito, levantou para a boca do gol, Matheus Barbosa tira, completa, Matheus Bueno na sequência, falta. Por trás, o William Barbio vai receber cartão, matou o contra-ataque, Vlad. E não tem do que reclamar, nem reclama, aliás, o Barbio, o cartão amarelo para ele, hein? Camisa 9 do Londrina, William Barbio está amarelado, cometeu a falta para cima do Gustavo França. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Ainda não se levantou Gustavo França, fica sentindo as costas o atacante bugrino. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 41 primeiro tempo. Tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. 35ª rodada Série B no Estádio do Café. Segue 0 Londrina, 0 Guarani. Edu Pinheiro. Amanhã, final da Libertadores, 5 da tarde, Maracanã. Fluminense e Boca, se terminar empatado, prorrogação. Continua empatado, é pênalti. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor aqui, ó.
Abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, com Gabriel Ribeiro, rei dos palpites, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gilberto Sufi. Equipe técnica comandada por Gil Kleber, aqui na Bandeirantes. Derek tenta o passe para trás, se jogou na fogueira, Matheus Barbosa conserta. Ele volta na quarta zaga para Ivan Marinho. Sai na marcação, William Barbie. Boa bola metida na ponta pro Mike. Na velocidade, com liberdade, dispara pelo setor canhoto, vem trazendo o Bugrão. Enfiou no comando para Gustavo França. Dominou de costas pro gol, linha lateral da grande área. Para Bruninho, calculou, executou pro Derek. Ele desvia, mas a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, Vladimir. Aquela bola em que o atacante não finaliza, né? Ele apenas consegue um jeito de ajeitar a bola. Foi o que fez o Derek. Não conseguiu encher e ela foi por cima, tiro de meta, mas chegou mais uma vez o Guarani. E assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vai começar o apito final. E o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Claro, com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o apito final. O oferecimento de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade da Nova Light. Guarani tenta a chegada, exagerou Gustavo França, tentou de letra, tira a defesa, tira mal, aperta Bruninho, aperta o Derek, Gabriel tira de qualquer maneira, chega para rebater, Ivan Marinho, toca mal, a bola voltou para Ariel empurrou no comando para Iago Dias, na velocidade, dominou, disparou, tá na área, bate cruzado e a bola passa à direita. Pela linha de fundo, a galera soltou um mas a bola passou, Vladir. Foi avançando ali o Iago Dias na base da velocidade, mas não tinha ninguém lá dentro da área para aproveitar esse chute cruzado. Ela saiu do outro lado pela linha de fundo. Apito final em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E Aroma das Ervas, especialista em temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes 43, reta final do primeiro tempo, 0-0. Como é que tá o jogo em Londrina, hein, Gleger? Eu não gostei da apresentação do Guarani nesse primeiro tempo, já estamos aí aproximando do final, né? E eu não gostei. O Londrina tenta, chega, com alguns lances perigosos, inclusive, né? Teve um gol anulado, muito ajustado o lance. Então, assim, para mim, o Guarani que está buscando uma das vagas precisa ser mais intenso, precisa ter um pouco mais de atenção, precisa estar um pouco mais concentrado para tentar buscar o gol para vencer o jogo. Nesse momento, 44 minutos, o jogo é equilibrado, Bolas. Bom, agora tivemos uma falha de comunicação do árbitro com o Bandeira. O Bandeira marcou impedimento do Matheus Barbosa e com razão. Não houve falha, ele optou por esperar, viu, Bolas? Tá, isso aí. Agora que eu tô vendo a imagem, ele optou por esperar o lance bateu no peito, né? Dominou. Não tava impedido não. E tava assim, né? Porque o Matheus Barbosa tava impedido. Ou então ele esperou para pro VAR, em caso de gol do Guarani, o VAR determinar se havia ou não impedimento, né? Nesse caso, eu acho que aconteceu isso, porque ele viu claramente que o Bandeirinha levantou o seu instrumento. Quase 45, o primeiro tempo vai terminar o primeiro tempo no Estádio do Café. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse o escoferramentas.com.br. Embora por grande ataque o time do Londrina. Resultado ruim, repito para os dois. Guarani precisa vencer para seguir firme e forte na luta pelo acesso. O Londrina não pode nem pensar em perder. Só a vitória interessa para se manter vivo na luta para escapar do rebaixamento. Segue 0-0 aos 45 minutos do primeiro tempo. Estamos no AM, no FM, também pelo YouTube. Agora são 22 horas 15 minutos. O quinto sinal está confirmando para você. João Paulo quem domina entre os dois zagueiros do time do Londrina. Fez o passe para o Rafael Vaz. Pé canhoto na bola, tentou ligação direta, ele fez ataque para ninguém. Nas mãos do goleiro Douglas Borges. De olho no lance. A partida fica completa com projetores da Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Matheus Bueno briga, tentou Gustavo França. Chega primeiro João Paulo, toca na bola Lucas Mendes. Abertura aqui na ponta para William Barbie. Ainda no campo defensivo, na marginal do campo, marcado pelo Mike. Sai da ponta, vem para meia, carrega, a bola parou, prendeu, voltou para o Rafael Vaz, pressionado. Levanta de qualquer maneira, brigando de ataque. Iago Dias briga, chega primeiro Alan Santos, recuando de cabeça para o goleiro Douglas Borges. 4. Vamos até 49, a informação de Vladimir Catarino no ar da Rádio Bandeirantes. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br.
Neneca, goleiro do Londrina, bola recuada, levanta para o grande ataque. Fica de graça para Alan Santos. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. João Vitor, apagado nesse primeiro tempo, tentou a finta, perdeu a bola. Recupera, tira a zaga do Londrina. Brigou Iago Dias, ganhou do Matheus Barbosa e enfiou para o Paulinho Mocelin. Esse é correria. Paulinho Mocelin dominou, pedalou, escapou, deixou na passagem para Iago Dias, cruzou para Iel, vai marcar o toque de cabeça no Bárbio. Bateu no Ivan Marinho. A sobra da bola ainda para o time do Londrina. Rodrigo domina a linha lateral da grande área, saiu da área para Lucas Mendes, ameaçou cruzar, não cruza para João Paulo. João Paulo enfiou para Rodrigo, tá na área, dominou a linha de fundo, não tá valendo, estava impedido o Rodrigo. Estava impedido o Rodrigo, impedimento marcado, Juco paralisado, Vlad. Mas um salseiro ali do ataque da equipe do Londrina, mais uma vez pegando desprevenida a defesa do Guarani. Depois na tentativa do passe pro Rodrigo, ele estava em situação de impedimento. E de fato estava, bem colocado, o Bandeira foi na frente ali do Bandeira, impedimento marcado, o Juco paralisado. Aliás, o Bandeira que foi bem, né? No lance do gol do Londrina, marcou impedimento. Com o auxílio do VAR, o lance foi revisado e confirmado o impedimento no gol marcado pelo Londrina no comecinho da partida. Levanta a bola para o campo de ataque, o Douglas Borges tira a zaga do Londrina. Tá faltando futebol para o Guarani, tá faltando futebol para o Bugrão, já ressaltou o Gleger. O Guarani precisa jogar mais. Um time que ainda sonha com acesso, briga pelo acesso. Precisa jogar mais, Bugrão. Lateral por time do Guarani, bater aqui para a canhota. E aí, você ligado no YouTube, que acha, hein? Na nossa arquibancada virtual, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Lançado Gustavo França, brigou com Gabriel. Chega primeiro o zagueiro do Londrina, bate a bola contra as pernas do Gustavo França. É tiro de meta pro Londrina bater. E todos os lances de perigo foram do Londrina. Por isso que nós estávamos falando aqui, Bolas. O Guarani precisa jogar mais. O Guarani precisa ganhar o jogo para se manter vivo na Série B. E até o momento, todos os lances de perigo foram do Londrina. Placar de 0-0, já Edu Pinheiro, comando intervalo Bandeirantes. Matheus Barbosa sobe, ganha no alto, deixou para Derek. Derek domina o escapo da marcação do João Paulo, tentou bater na ponta para João Vitor, reclama de falta, o árbitro não marca. Tira de qualquer maneira a zaga, na sequência Mike perde a bola e o William Barbio recupera, vem com ela dominada, empurrou pela meia para Paulinho Mocelin, tentou a finta, escapou, limpou, fintou, tá na área, vai marcar, bateu, espalma Douglas Borges, a sobra Ariel domina mal, rasga Diogo Matheus. Douglas Borges salva o Guarani no chute de Paulinho Mocelin. Quase Londrina abre o placar. Guarani tenta a resposta, João Vitor para Derek na área de cabeça, pegou Neneca. Segura o goleiro do Londrina no momento em que apita, o árbitro não há tempo para mais nada. O jogo que na reta final do primeiro tempo ganhou em emoção. De um lado Douglas Borges se salvou, do outro no desvio do Derek o Neneca pegou. Termina o primeiro tempo, 0 para o Londrina, 0 para o Guarani. E a bola parou de rolar no Paraná, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, eu tô escrevendo aqui, tô tirando esse lama. Que defesa do Douglas Borges, hein, ô Catarino? 40, foi o Paulinho Mocelin que chutou, né? Exato, Paulinho Mocelin, conclusão forte ali para a defesaça do Douglas Borges, impedindo o que seria certo aí o gol do Londrina no primeiro do jogo, Edu. 7,95, Edu. 7,95 para essa defesa, cedeu 7,88 para aquela do Ivan Maurinho, cabeçada. Neneca, filho do Neneca, defendeu. 7,88, essa é 7,95. Mas que defesa, vou marcar aqui. Por que o Regis não foi mesmo, meu caro Catarino? Dores no joelho, ele não treinou aí nos últimos dias e acabou não sendo relacionado, não viajou para Londrina. Mais um desfalque, além do Pegorari, além do Lucão, além do Valber, também o Regis no departamento médico, Edu. Olha, já o Gleger vai comentar, entendeu? Hoje só o Gleger na fita aqui. Estamos na TV Bandeirantes, mostrando lá com o Batista, CH e Tigrão. Os principais lances, mas o negócio é o seguinte: esse 0-0 não serve pra ninguém, como disse Zorzinho, tá? Não serve pro Guarani, não serve pro Londrina. Londrina praticamente rebaixado com empate, o Guarani empatando, vai ficar muito difícil. O Guarani é o 8º colocado nesse momento. Tivemos na quarta-feira, lá em Goiás, Atlético 2, Novo Horizontino também 2. Hoje encerrado, muita chuva em Mirassol, Mirassol 2, Sport 1. E o Juventude está ganhando. Deixa eu ver se está no intervalo aqui. Ainda está nos acréscimos do primeiro tempo. Juventude 1, Ituano 0, gol marcado pelo Gabriel Tagliari.
Vamos lá, classificação de momento, é importante. Em primeiro é o 7º colocado com 57 e o Guarani com empate, 8º colocado, 56. Olha, o Guarani joga com Douglas Borges, o gol, Pegorari está suspenso, Diogo Matheus, Alan Santos, Ivan Alvarinho e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho, Gustavo França, Derek e João Vitor. Esse é o time, sendo que o Bruno José está no banco, já disse aí, o Regis não seguiu com a delegação pelo joelho, Catarino já informou. Deixa eu ver o que diz aqui. Sou Gerson Eri Barbosa, da cidade de Setubinha. Existe mesmo, é que antes de falar foi aqui no Google, Setubinha, Minas Gerais. Torcedor do Bugre desde criancinha. Edu, o jogo é o Circo dos Horrores, Deus do céu, é o Dedé reclamando aqui muito. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. www.rochaautopeças.com.br. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha a Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com que... Paulo 0 Londrino e o Alan Santos falhou, perdeu a bola, contra-ataque, chuta, rebate, marca, gol do Paulinho Mocerim. Mas o ar ficou 3 minutos analisando impedimento. Segue o jogo. Vamos lá, 20 minutos. Um escanteio vai ser cobrado. Melhor chance, Bugri na bola. É a chance pro Guarani. Diogo Matheus levantou de cabeça, Alvarinho livre. Espalma, Neneca no rebote pra fora. Por muito pouco, Ivan Alvarinho não abre o placar. Defesaça de Neneca, Vladimir. Neneca, filho do goleiro Neneca, campeão 7-8 pelo Guarani. Olha, o Renato Bugrino muito revoltado, era pro Londrina estar vencendo, uma vergonha, o sonho já era. Ô, Renato Bugrino, um abraço pra você. Segura. Vem o segundo tempo. Olha, teve um lance aqui, quando foi? Do Gustavo França, não, é o lance 6. Lance 6, 48, Douglas Borges, hoje jogando pelo Pegorari. Pegorari suspenso, que defesa ele faz, hein? Quem foi que chutou? Quem, ô Bolis? Recupera, vem com ela dominada, empurrou pela meia pra Paulinho Mocelin, tentou a finta, escapou, limpou, fintou, tá na área, vai marcar, bateu, espalma, Douglas Borges, a Sobrariel domina mal, rasga Diogo Matheus. Douglas Borges salva o Guarani no chute de Paulinho Mocelin. É o que mais deu trabalho para a zaga bugrina. Edu, como faz a participar do sorteio da furadeira? Obrigado, Ayrton Dias, Campinas. Sim, Ayrton, eu falo para você, juro que só para você, assim que terminar o jogo, tá bom? Vamos lá, vamos comentar, Jorginho. Jorginho, você já lanchou, já bebeu, tá curtido numa boa, tá muito bem instalado, comente. Vamos lá, Jorginho, 0-0 Londrina e Guarani. Já acabei agora de comer, né? Dei aquela forrada, né? Tá tudo certo, Edu agora. O Guarani precisa jogar futebol. Não gostei do primeiro tempo do Guarani. O Guarani que tá brigando por uma das vagas, o Guarani que precisa do resultado positivo. Você tava dando aí uma passada aí nos ouvintes, Edu, e tá todo mundo bravo, e tá com razão.
Porque, aparentemente, quem está assistindo o jogo, parece que é o Londrina que está brigando por uma das vagas. Porque é o Londrina que chega, é o Londrina que pressiona, é o Londrina que tem perigo de gol, exigindo, inclusive, do Douglas uma grande defesa. Teve aquele lance que o Alan Santos ali acabou se complicando, Paulo Mocelin botou a bola na rede, aí teve o VAR, foi acionado o VAR, né, e foi anulado o gol corretamente, diga-se de passagem. Então, assim, não gostei do Guarani. Precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Por quê, Edu? Porque nesse momento, né, a gente, o atleta, ele precisa entender, né, que, olha, pô, estamos brigando por uma das vagas, pô. O Guarani precisa dos 3 pontos para ainda continuar vivo na competição. O empate hoje, nossa, deixa o Guarani numa situação complicadíssima. Então o Guarani precisa dos 3 pontos para tentar ainda sonhar com uma das vagas. Agora, não gostei. Não gostei do que vi, acho que o Guarani estava um pouco nervoso, né? Precisava tocar um pouco mais a bola. Tecnicamente é um time melhor, né? O Humberto traz uma formação diferente e na grande maioria do primeiro tempo, com 2 linhas de 4, Bruninho aberto pelo lado esquerdo, né? O João Vitor precisa entrar no jogo, concordo com o ouvinte que mandou mensagem aí, né? O João Vitor, o Boles praticamente não falou o nome do João Vitor, muito pouco. O Derek precisa participar um pouco mais, né? O Matheus Bueno e o Barbosa precisam encostar um pouco mais. O Guarani precisa ter uma ação um pouco mais ofensiva, porque precisa ganhar o jogo. Parece que o Guarani foi em Londrina, vamos lá no café, vamos lá para buscar um empate, tá tudo certo, tá tudo legal. Não é esse o jogo do Guarani. O Guarani precisa ganhar a partida. E nós tivemos aí nós vimos agora aí os melhores lances nos pés do Londrina. O Londrina pressionando, o Londrina criando, o Londrina partindo para cima do Guarani. Mas o Londrina está jogando em casa, ok, mas tecnicamente o Guarani é melhor, individualmente falando, o time do Guarani é melhor, precisa pressionar, precisa buscar o gol, precisa estar um pouco mais ligado, precisa estar um pouco mais concentrado. Tomara que o Humberto Loser, eu não mexeria no time, tá? Não mexeria, manteria o mesmo, não sei qual que é a condição do Bruno José, por exemplo. O Bruno José não foi escalado, sentiu, tá com problema físico, não sei a condição dele. Se tiver legal, tem que voltar o Bruno José. Tem que voltar o Bruno José para ter um pouco mais de pressão, para pressionar um pouco mais o time de Londrina. Não gostei do primeiro tempo do Guarani, Edu. Repito, o Guarani foi para Londrina, foi para jogar no Estado do Café buscando o resultado positivo. Você vê, o Juventude tá ganhando, né? Teve o tropeço do Sport. Olha para você ver, o Mirassol ganhou, então o Guarani precisa estar mais ligado. Precisa fazer desse jogo do Londrina, tá enfrentando um time que a derrota hoje rebaixa, dependendo dos resultados do Londrina. O Guarani tem que fazer prevalecer isso, fazer prevalecer essa condição de tabela, essa condição técnica, mas nesse primeiro tempo eu não vi isso, Edu. Me chateou muito o time do Guarani nesse primeiro tempo. Espero que o Humberto tenha uma atitude diferente. Apertadinha a mais o Londrina mostrar que realmente é o Bugrão, é o Guarani quem necessita de um resultado positivo. Matheus Bueno para entrar o Pablo Tomás. Primeira alteração, sai Matheus Bueno 18, entra Pablo Tomás com a 7. Edu, vamos ver quem vai sair para a entrada do Bruno José. Já definiu, João Victor. Sai João Victor para a entrada do Bruno José, Edu. O João Vitor foi muito mal, né, Edu? E João aí, Vitor não sim. foi bem, né? E ele muda agora a plataforma, porque ele vinha com 2 volantes e um meia, agora ele inverte apenas um volante, que é o Barbosa, né? E o Tomás ali à frente com o Bruninho. Eu gosto da substituição, eu acho que o Guarani tem que ir para cima e gosto também da presença do Bruno José no segundo tempo. Então sai Matheus Bueno, entra Pablo Tomás, sai João Vitor, entra quem? Entra Bruno José. Bruno José. Pessoal, vai começar o segundo tempo. Por enquanto, Londrina 0, Guarani também 0. Para a emoção do segundo tempo, vem aí aqui na Bandeirantes, o moço de Piracicaba. Muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Quando apita o árbitro, tem bola rolando. Vamos juntos pro segundo tempo, para você ligado, você conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes.
Vamos juntos para o segundo tempo em AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão. E o Alan Santos está louco para entregar. Acabou perdendo a bola, o Ariel recupera a linha lateral da grande área, fez a finta, cruzou, Iago tocou para fora! Passa a direita, até o Bandeirinha correu para o meio campo na finalização. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, autopeças.com.br. 1 minuto, segundo tempo, Guarani, portanto, com 2 novidades para esta etapa final neste jogo decisivo. É a 35ª rodada da Série B, tem que voltar a vencer urgentemente, Gleger. Ô Bolis, o Guarani volta da mesma forma. Né, com menos de 1 minuto, quase toma o gol, entendeu? Não, o Guarani precisa estar mais atento, precisa ganhar o jogo. Repito, o Guarani mal no jogo e o Alan Santos precisa... Ô Catarino, dá um despertador aí pro Alan Santos aí. Boa, vou dar um cutucão nele aqui, é seu pedido, Gleger. No mínimo uns 3, né? Porque entrou dormindo o Alan Santos no segundo tempo, ele já havia, olha... Despertador acionado para o Alan Santos. E aqui quem dispara é Bruno José. Vem para o Bugrão em direção ao gol. Vai marcar pé direito. Rolou pela meia para João, para Bruninho. Tira a defesa. Olha o rebote. Pablo Tomás bateu, reclama. Um toque no braço do zagueiro do Londrina. O árbitro marca escanteio. Agora era pro Bruno José bater pro gol, né? Ele tava inteiraço no lance, na base da velocidade, né? Dava pra ter batido ali pra cima do Deneca, optou pelo passe aí, permitiu a recuperação da defesa do Londrina. E o Rodrigo, hein? Quem chegou na hora H, o Bruninho tava pronto, faria fatalmente o gol, já estava preparado com o pé direito, o corpo em posição correta para bater. Agora a gente tem escanteio já batido, o Bruninho na ponta, devolveu para Mike dominou, puxa a bola pro pé direito, levantou para a boca do gol, tentou de cabeça, voltou a sobra para Alan Santos, desarmado, volta para Bruno José para Gustavo França, linha lateral da grande área, dominou, levou pro fundo, ganha escanteio pro Guarani, vem pra cima o Bugrão, Vladimir. Consequentemente joga o Londrina lá para trás, né? Mais uma vez a jogada na ponta com o Gustavo França, linha de fundo, escanteio Guarani. 3 minutos do segundo tempo, começa quente a etapa final, os dois times se sabem, não podem empatar, empate é ruim para os dois. Guarani precisa voltar a vencer após 4 jogos, o mesmo correndo com o time do Londrina. Vem pra bola Gustavo França, capricha que dá, pé direito, levantou na primeira trave, tira a defesa, rebote pra Bruninho, dominou, uma bomba, bateu na zaga, voltou pra Bruninho, lá pela canhota, ele recolhe, domina, encara para Castelo, Paulinho Mocelin, levou pro fundo, Paulinho Mocelin estica a perna, coloca a bola pra fora, é lateral pro Guarani bater. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca.